sob as camadas de poeira da antiga Babilônia, onde o vento do deserto apaga os passos dos conquistadores. Um único texto sobreviveu não apenas como registro de fé, mas como um mecanismo de precisão histórica que desafia a probabilidade matemática. Enquanto o mundo antigo se dobrava diante de estátuas de ouro e decretos reais, um homem exilado se debruçava sobre pergaminhos de Jeremias, buscando uma resposta que transcendia a libertação física de seu povo para tocar na própria estrutura do tempo universal. O que parecia ser apenas uma oração angustiada em um quarto escuro, transformou-se na revelação de um cronograma tão exato que, séculos depois, historiadores e arqueólogos ainda debatem como uma mente humana poderia ter previsto a ascensão e queda de civilizações com tamanha minúcia. Não estamos falando de previsões vagas ou metáforas abertas a interpretações múltiplas, mas de uma contagem regressiva, datada, iniciada por um decreto político específico e culminando em eventos que reescreveram a geopolítica do Oriente Médio para sempre. Esta não é apenas a história de uma visão mística, mas a análise de um documento que intercepta a história secular, a arqueologia persa e os fundamentos do que hoje chamamos de profecia messiânica com uma clareza documental perturbadora. Para compreendermos a profundidade de Daniel 9, precisamos primeiro transportar nossa mente para o ano de 538 antes da Era Comum, o primeiro ano de Dario, o Medo, o momento em que a hegemonia mundial estava mudando de mãos violentamente. A Babilônia, a grande cidade dourada que parecia indestrutível, havia acabado de cair diante das forças persas, cumprindo a primeira etapa de um ciclo histórico, mas Daniel, agora um alto funcionário idoso, não estava celebrando a mudança de regime, mas investigando os arquivos sagrados. Ao ler o profeta Jeremias, Daniel percebeu que o número 70 estava gravado no destino de Jerusalém, indicando o período de desolação da cidade. Uma cifra que ele interpretou inicialmente como anos literais de cativeiro e silêncio. A arqueologia moderna confirmou, através de tabuletas cuneiformes e registros como o Cilindro de Ciro, que a política persa de repatriação de povos exilados era um fato histórico documentado, alinhando-se perfeitamente com a expectativa política que Daniel nutria naquele momento crítico. No entanto, a resposta que Daniel recebe, trazida pelo anjo Gabriel, expande o horizonte temporal de 70 anos para 70 semanas de anos, ou 70 setes, totalizando um período de 490 anos que serviria como um relógio divino para a nação de Israel e a Cidade Santa. Este período de 490 anos não era uma abstração poética, mas um prazo jurídico e espiritual determinado para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. A precisão desta profecia exige um ponto de partida histórico verificável, e é aqui que a arqueologia e a história secular se encontram com o texto bíblico, focando em 4 decretos persas principais que poderiam ter acionado este cronômetro profético. Embora Ciro tenha emitido um decreto em 538, antes do Messias, e Dario outro, em 520, antes do Messias, ambos focavam na reconstrução do templo. Mas o texto de Daniel 9:25 é explícito ao mencionar a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, referindo-se à cidade, seus muros e sua infraestrutura civil. A evidência histórica aponta predominantemente para o decreto de Artaxerxes e Longímano, emitido no seu 20º ano de reinado, por volta de 445 antes do Messias, ou, segundo outra interpretação robusta baseada em Esdras, o decreto de 457 antes do Messias, que concedeu autonomia judicial e civil a Jerusalém. Se considerarmos o ano de 457 antes do Messias como o marco inicial, a matemática das 69 semanas, 483 anos, nos leva a percorrer a linha do tempo, através do período interbíblico, passando pela ascensão de Alexandre, o Grande, e o estabelecimento do Império Romano. Ao projetarmos 483 anos, a partir de 457 antes do Messias, chegamos, com ajustes de calendário, ao ano 27 depois do Messias, data que coincide historicamente com o início do ministério público do homem de Nazaré, marcando o momento de sua unção no Rio Jordão. Este alinhamento temporal
é um dos argumentos mais fortes da apologética histórica, pois conecta um decreto arquivado em capitais persas desaparecidas, com o surgimento de uma figura que alteraria a contagem do tempo no Ocidente. Mas a profecia de Daniel 9 não se limita a anunciar a chegada de um líder. Ela avança para descrever um cenário de conflito, rejeição e destruição subsequente que ecoa tragicamente na arqueologia do primeiro século. O texto afirma que, após as 62 semanas, o ungido seria cortado ou eliminado, mas não por si mesmo, uma referência clara a uma execução judicial que não beneficiaria o executado, mas teria implicações expiatórias para outros. Imediatamente após este evento, a profecia descreve que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Uma narrativa que encontra seu cumprimento aterrorizante nas legiões romanas de Tito no ano 70 depois do Messias. As escavações em Jerusalém, especialmente as pedras queimadas encontradas no canal de drenagem do Monte do Templo e a casa queimada na Cidade Alta, são testemunhas silenciosas da precisão brutal com que esta parte da profecia se materializou na história. Josefo, o historiador judeu que presenciou o cerco, descreve cenas que parecem extraídas diretamente dos versículos de Daniel, onde a guerra, a desolação e as inundações de exércitos varreram a estrutura política e religiosa da Judéia. A conexão entre a morte do ungido e a subsequente destruição da cidade estabelece um vínculo de causa e efeito que transcende a análise política comum, sugerindo que a rejeição do tempo profético resultou em uma catástrofe nacional. Antes de avançarmos para as implicações geopolíticas da última semana desta profecia, é fundamental notar como a atitude de Daniel diante da revelação foi determinante. Ele não apenas leu, ele orou, jejuou e confessou, ativando uma resposta que mudou sua compreensão. A neurociência moderna tem estudado como a oração profunda e a intencionalidade da palavra falada e pensada podem reconfigurar caminhos neurais e alterar a percepção da realidade. Um princípio que vemos em ação na vida de Daniel. O estudo aprofundado sobre como a linguagem e a fé moldam nossa estrutura mental e nosso destino é fascinante. E para aqueles que desejam entender como aplicar essa ciência na própria vida, recomendo o Flipbook As Palavras Têm Poder, baseado em neurociência, que explora exatamente essa dinâmica transformadora. Voltando à análise histórica, a profecia de Daniel menciona que o príncipe que há de vir fará uma aliança firme com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esta 70ª semana permanece como um dos temas mais debatidos e misteriosos, com interpretações que variam entre um cumprimento histórico no primeiro século e uma projeção escatológica para o fim dos tempos. A visão preterista argumenta que tudo se cumpriu na Guerra Judaica de 66 a 70 depois do Messias, vendo o cessar dos sacrifícios como o momento em que o templo foi destruído e o sistema levítico colapsou irreversivelmente sob o fogo romano. Por outro lado, a visão futurista observa o cenário geopolítico atual do Oriente Médio, a tensão em torno do Monte do Templo e os preparativos de grupos em Jerusalém, sugerindo que existe um hiato temporal, um parêntese na história, antes que a última semana se ative, independentemente da escola interpretativa. O texto de Daniel 9 permanece como um monumento literário que funde a alta política dos impérios da antiguidade com a redenção espiritual da humanidade. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, especificamente o fragmento 4 Quedam, provou que o texto de Daniel já existia e era considerado canônico séculos antes dos eventos do ano 70, depois do Messias, refutando críticos que sugeriam uma escrita tardia. Essa validação arqueológica reforça a natureza preditiva do documento, retirando-o da categoria de história escrita após o fato e o recolocando na prateleira dos mistérios genuínos que a ciência secular tem dificuldade em explicar. A precisão com que Daniel descreve a sucessão de eventos à ordem de reconstrução, o período de espera, a chegada do Messias, sua eliminação e a destruição da cidade, cria um padrão de confiabilidade que nos força a levar a sério cada palavra. Hoje, ao olharmos para as ruínas preservadas
e para os conflitos que ainda giram em torno das mesmas coordenadas geográficas mencionadas pelo profeta, percebemos que a história não é cíclica por acaso, mas linear e intencional. A abominação da desolação mencionada no texto de Mateus 24, citada pelo Messias nos Evangelhos, serve como marcador de alerta para as gerações futuras, indicando que padrões de profanação e julgamento tendem a se repetir quando a humanidade ignora seus tempos de visitação. A análise geopolítica moderna do Oriente Médio não pode ignorar o peso dessas narrativas antigas, pois elas formam o substrato da identidade cultural e religiosa de bilhões de pessoas e influenciam decisões diplomáticas até hoje. Daniel 9 nos ensina que o tempo não é apenas uma sequência de dias, mas um palco onde decretos divinos e decisões humanas interagem, criando a tapeçaria complexa que chamamos de história. A matemática do Altíssimo, expressa nas 70 semanas, revela um universo onde nada é aleatório, onde até mesmo o silêncio dos séculos, entre o Antigo e o Novo Testamento, estava contabilizado no cronômetro da eternidade. Encerrar este estudo é reconhecer que, assim como as muralhas de Jerusalém foram reedificadas em tempos angustiosos, a verdade histórica muitas vezes precisa ser escavada sob os escombros de teorias modernas para brilhar com sua luz original. Que a precisão dos tempos passados nos sirva de âncora e alerta para os tempos presentes, nos lembrando de que a história tem um autor, um início determinado e uma conclusão que já foi escrita antes mesmo de os impérios nascerem. Se a neurociência prova que nossas palavras moldam nosso cérebro, a profecia de Daniel prova que a palavra divina molda a própria história, e entender essa conexão é vital para quem busca propósito em meio ao caos. Não deixe de aprofundar seu entendimento sobre como sua própria comunicação afeta a sua realidade através do flipbook. As palavras têm poder, uma ferramenta essencial para quem valoriza o conhecimento profundo. Nas pedras de Jerusalém e nos pergaminhos do Mar Morto, a mensagem permanece intacta. O tempo é curto, a precisão é absoluta e o convite para compreender os mistérios ainda está aberto para aqueles que, como Daniel, ousam buscar a verdade.